O Enigma do Zodíaco, a história real de um assassino que desafiou a polícia e o tempo. Durante o final da década de 1960 e início dos anos 1970, um nome sinistro passou a assombrar o norte da Califórnia: o assassino do Zodíaco. Mais do que apenas um criminoso comum, ele se transformou em um verdadeiro enigma policial. Sua assinatura? Cartas criptografadas, ameaças públicas e assassinatos brutais. Ao longo dos anos, ele se tornou um dos serial killers mais enigmáticos e assustadores da história americana e até hoje sua identidade permanece oficialmente desconhecida. Os primeiros ataques. A primeira ação conhecida atribuída ao Zodíaco ocorreu em 20 de dezembro de 1968, próximo ao lago Herman Road, em Benícia, Califórnia. Dois adolescentes, Betty Lou Jensen e David Faraday, estavam em um encontro quando foram brutalmente assassinados dentro do carro. Betty Lou morreu com 5 tiros nas costas, enquanto David foi baleado uma única vez na cabeça a queima-roupa. Não houve testemunhas, nenhum motivo claro. Apenas 2 vítimas jovens e uma execução fria. A polícia na época tratou o caso como um duplo homicídio comum, sem nenhuma ligação com um padrão maior. Mas 7 meses depois, em 4 de julho de 1969, um segundo ataque deixou claro que algo muito mais sinistro estava em andamento. Naquela noite, Darlene Ferrin e Michael Mageau estavam estacionados em Vallejo quando um homem se aproximou e abriu fogo. Darlene morreu no local, mas Michael sobreviveu, apesar de ter sido atingido por vários tiros. Pouco tempo depois, a delegacia de polícia de Vallejo recebeu uma ligação anônima de um homem dizendo: "Eu quero reportar um assassinato. Se vocês forem até o parque público, encontrarão os 2 jovens em um carro. Eles foram baleados com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles 2 jovens no Natal passado." Esse foi o primeiro contato direto do Zodíaco com as autoridades. Mas era apenas o começo. As cartas misteriosas. Em agosto de 1969, 3 jornais da Califórnia, o Vallejo Times-Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner, receberam cartas idênticas escritas à mão, enviadas pelo assassino. Em cada uma delas, ele assumia a responsabilidade pelos crimes cometidos e incluía uma cifra codificada com um pedido específico, que os jornais publicassem o conteúdo das cartas na primeira página. Caso contrário, ele ameaçava matar novamente. Ele assinava suas mensagens com um símbolo estranho, um círculo com uma cruz no centro, semelhante a uma mira de rifle. Esse se tornaria seu ícone. A cifra enviada ao jornal consistia em 408 caracteres embaralhados, supostamente contendo sua identidade secreta. Um casal de professores amadores de criptografia conseguiu decifrar a mensagem poucos dias depois. O texto dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar me dá a sensação mais empolgante. Melhor do que sexo. Melhor do que pegar uma garota. Quando eu morrer, renascerei no paraíso, e todos que eu matei serão meus escravos." O texto perturbador não revelava sua identidade, mas deixava claro que o assassino se via como uma espécie de entidade superior, colecionando vidas humanas como troféus. A identidade do Zodíaco, em uma carta posterior, ele se autodenominou Zodiac pela primeira vez. O nome pegou tanto entre a imprensa quanto na investigação. A partir daí, ele passou a assinar todas as suas cartas com esse nome e com o símbolo de mira. Entre 1969 e 1974, o Zodíaco enviou pelo menos 18 cartas para jornais, estações de polícia e até pessoas comuns. Algumas continham cifras complexas, outras ameaças públicas. Em uma delas, ele declarou que explodiria um ônibus escolar se suas exigências não fossem atendidas. Ele zombava da polícia, ridicularizava os esforços de captura e parecia estar sempre um passo à frente. Chegou a dizer que a polícia nunca o pegaria porque ele era mais esperto e que matava apenas por prazer.
Mais vítimas e mais mistério. Outros crimes foram atribuídos ao Zodíaco, embora nem todos com confirmação oficial. Em setembro de 1969, um casal de universitários, Brian Hartnell e Cecelia Shepard, estava em um piquenique próximo ao lago Berryessa. Um homem com um capuz preto e símbolo do Zodíaco bordado na roupa se aproximou, amarrou o casal e os esfaqueou brutalmente. Brian sobreviveu. Cecelia não resistiu aos ferimentos. O assassino deixou sua marca no carro das vítimas, escreveu a data dos ataques anteriores e assinou com o símbolo do Zodíaco. Pouco tempo depois, em outubro do mesmo ano, o taxista Paul Stine foi morto a tiros em São Francisco. Dessa vez, o Zodíaco deixou uma pista perturbadora. Arrancou um pedaço ensanguentado da camisa da vítima e o enviou junto com uma carta à imprensa provando sua autoria. Após esse crime, as autoridades federais entraram oficialmente no caso. O FBI se envolveu. Um retrato falado foi feito com base no testemunho de crianças que viram o assassino saindo da cena. Mas mesmo assim, ele desapareceu por um tempo. A caçada ao Zodíaco? Com o tempo, as autoridades começaram a traçar perfis psicológicos do assassino. Acreditava-se que ele fosse um homem inteligente, com conhecimento técnico de criptografia e talvez formação militar, pelo uso preciso de armas e táticas. Centenas de suspeitos foram interrogados. Entre eles, o mais famoso foi Arthur Leigh Allen, um homem com histórico problemático que morava perto dos locais dos crimes e apresentava comportamento perturbador. Ele chegou a ser apontado como o principal suspeito por muitos anos, mas nunca houve provas conclusivas ligando-o diretamente aos assassinatos. Seu DNA, inclusive, não coincidiu com os vestígios encontrados nas cartas. Além disso, a caligrafia de Allen não batia com a das cartas do Zodíaco, e seu álibi para alguns dos crimes era consistente. O tempo passou e as pistas foram esfriando. O Zodíaco some, mas continua assombrando. Após 1974, as cartas cessaram. O assassino parecia ter desaparecido. Seria ele preso por outro crime? Teria morrido, mudado de estado ou simplesmente parado? Alguns acreditam que ele continuou matando sob outro modus operandi. Outros dizem que nunca existiu um único Zodíaco, mas sim imitadores e mensagens falsas. Houve quem apontasse até mesmo uma conspiração da polícia, sugerindo que pistas importantes foram ignoradas ou encobertas. Durante as décadas seguintes, o Zodíaco se tornou uma figura da cultura pop. Filmes, livros, séries e podcasts exploraram o caso sob diferentes óticas. O mistério de sua identidade passou a fascinar o público tanto quanto os próprios crimes. A cifra decifrada depois de 50 anos. Em dezembro de 2020, um grupo de criptógrafos amadores finalmente decifrou uma das cifras mais famosas e complexas enviadas pelo Zodíaco, a chamada cifra 340. A mensagem, como a primeira, não revelava sua identidade. Ela dizia: "Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar." Eu não estava com medo da câmara de gás, porque ela me mandaria para o paraíso mais cedo. Eu agora tenho escravos suficientes que trabalham para mim. Mais uma vez, o tom era de desafio, de superioridade. Mesmo décadas depois, ele parecia zombar da polícia e dos curiosos que ainda tentavam entender seu enigma. O legado do terror. Estima-se que o Zodíaco tenha feito até 37 vítimas, embora apenas 5 assassinatos sejam oficialmente confirmados. Ele se tornou o protótipo do assassino manipulador. Frio, inteligente, provocador e sedento por atenção. Diferente de outros serial killers, ele não buscava apenas matar. Ele queria ser lido, decifrado, temido. Seu jogo era psicológico, um teatro de horror com a imprensa como palco e o público como audiência. Até hoje, investigadores amadores e profissionais tentam solucionar o caso. Teorias surgem, suspeitos são analisados, evidências antigas são reexaminadas com novas tecnologias. Mas o Zodíaco permanece como uma sombra. Ele foi um dos primeiros criminosos a explorar a mídia como arma. E mais do que qualquer assassinato, o que o Zodíaco realmente deixou para trás foi o medo. O medo de que, em algum lugar, ainda estivesse solto. Observando, esperando, rindo de todos. O enigma do Zodíaco é mais do que uma história de crimes.
É um quebra-cabeça sombrio que desafiou os maiores especialistas em investigação criminal, criptografia e perfil psicológico. Sua identidade permanece um mistério, assim como os motivos que o impulsionavam a matar. Enquanto sua verdadeira face não for revelada, o Zodíaco continuará sendo uma das figuras mais intrigantes e aterrorizantes da história criminal moderna. Um fantasma que sobrevive ao tempo, aos avanços da ciência forense e ao esquecimento. Um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro horror não está apenas no que é feito, mas no que nunca é compreendido.